Oi, estamos começando aqui mais um bloco, voltando para o Papo Direto, falando com a secretária de Assistência Social. Nós estamos falando das ações da Prefeitura neste setor da assistência social em específico, nesse período de pandemia, nesse período de combate ao coronavírus, de cuidados que nós precisamos ter para que a gente possa evitar ao máximo a transmissão ou mesmo, claro, pegar essa doença, porque ninguém quer, a gente quer evitar que um número grande de pessoas venha a ser contaminada. A gente espera que, principalmente em Paranaguá, com tantas medidas sendo tomadas nesse sentido, elas possam surtir o efeito desejado, que é ter um número mínimo de pessoas contaminadas e muito menos ainda de mortes. A gente espera chegar ao final desse período com ótimas notícias, com números de pessoas que passaram pela doença, que passaram pela quarentena e que estão bem. E aí a gente precisa realmente manter todos aqueles cuidados que a gente já vem destacando aqui no nosso programa, assim como nas redes sociais da Prefeitura, que é estar sempre lavando as mãos, usando máscara, passando álcool em gel se você está num ambiente de trabalho, se você está dentro do ônibus, evitando de apertar a mão, evitando de beijar, evitando de abraçar. Vai espirrar, não esquece de colocar o cotovelo, o braço mesmo, o uso de máscara no período apenas de 2 horas, usou, depois já descarta ou troca, já pega outra. Todos esses cuidados nós estamos reforçando e esperando que todas as pessoas façam no seu dia a dia para que a gente possa, então, se prevenir. E aí a gente sabe que tem muitas situações que são inevitáveis, que não tem como você ficar dentro de casa sem tomar uma atitude. Uma delas, por exemplo, é uma situação com uma criança, que você escute uma briga, uma criança sendo negligenciada, e aí esse é o tipo de situação que é atendida pelo Conselho Tutelar. Secretária, quais são os tipos de atendimento que geralmente chegam para o Conselho e como que é feito, como é que o Conselho tem feito esse acompanhamento, tem dado também esse cuidado via telefone inicialmente, como é que está sendo feito? Então, o Conselho Tutelar, nesse momento, ele está atendendo principalmente via telefone, né? Dando orientações para quem precisar acessar, 9207-9514, o telefone do plantão do Conselho Tutelar, mas algumas situações realmente são inevitáveis e elas precisam, muitas vezes, até de uma visita domiciliar. O que tem aumentado, que a gente tem conversado muito com o Conselho Tutelar, e o que tem aumentado nessa época de isolamento, de pandemia, é a questão da violência domiciliar, né? Muita gente junta dentro de casa e acaba tendo umas intercorrências, né, em relação nesse sentido. Um outro ponto também que é interessante falar com a população é a questão dos condomínios. Nós estamos numa situação em que realmente a gente precisa de isolamento. Não é época dos pais soltarem as crianças, por exemplo, para brincarem em grupos no condomínio. As crianças também precisam fazer parte desse isolamento. Não é à toa que o município tomou uma série de medidas, né? E até suspendeu as aulas, porque as crianças também fazem parte, né? E nós temos alguns casos em que o Conselho Tutelar tem estado em alguns condomínios para poder orientar, né, os síndicos, alguns moradores, por reclamações de aglomeração de crianças brincando nos condomínios porque estão sem aula. Então, se você tiver alguma ponderação a fazer, se você precisar do Conselho Tutelar, remotamente, principalmente remotamente, eles estão atendendo. E emergenciais, aí presencial. Situações do Conselho, ele atende especificamente criança, até que idade, como é que é, secretário? Crianças e adolescentes, né? Qualquer criança e adolescente que estiver sob risco, né, ou negligenciadas de alguma maneira, questão de violência, né, múltiplas faces de violência, o Conselho Tutelar está apto a atender
e a buscar solução para a questão dessa criança. Perfeito. Também tem um atendimento específico aí, um acompanhamento que a Secretaria faz com relação aos asilos, né? Aí vamos partir, passando da criança agora para a terceira idade. Como é que tem sido feito esse trabalho? Então, uma grande preocupação da assistência social nesse momento em relação aos nossos idosos. Nós sabemos que os números da pandemia, né, nos mostram que a maior parte das vítimas são pessoas com mais de 60 anos, né? E muitas vezes elas são acometidas de algumas doenças que já dificultam, né, que já aumentam essa possibilidade do contágio. Então, uma das nossas grandes preocupações são os asilos. Os Asilo São Vicente de Paula e o Asilo dos Expedicionários, eles são pessoas muito competentes que estão à frente, né? Até um abraço para o Tébrio, para o seu Joaquim ali, os dois dirigentes dos dois asilos, e eles têm tomado medidas de segurança muito grandes. Foram, inclusive, vedadas as visitas aos idosos nesse período, né? E tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente tem, principalmente a gente tem recebido muita doação de EPI, de material de limpeza, a gente sempre pensa no asilo. E daí nós reservamos parte disso tudo e sempre mandamos para os asilos para que eles tenham um cuidado suficiente com os idosos. Normalmente é feito um trabalho vinculado com a prefeitura, a assistência social e o asilo, né? O prefeito destinou recursos desde o ano passado, destina recursos mensais, chegam quase na monta de 1 milhão por ano para os dois asilos, e isso tem ajudado eles também nessas medidas nesse momento. Esse aporte é muito importante. São estruturas, né, que merecem e precisam de uma atenção mais do que especial. Sim, a prefeitura tem tido todo o cuidado e hoje os asilos estão em muito boas mãos e contam com o apoio total da Prefeitura de Paranaguá para que possam desempenhar um trabalho comum, rotineiro e até principalmente nesse momento de pandemia. Secretária, uma pergunta assim um pouco mais pessoal, assim, a gente já está encaminhando para finalizar aqui o nosso papo direto. Como é que tem sido a experiência da Gisele no seu dia a dia, nesse momento de pandemia, com toda essa novidade que é o coronavírus, a preocupação, o medo que de repente ele causa? Como é que tem sido o seu dia a dia, seu cuidado? Chega em casa também, já tem, quais são os cuidados, né, que você vem mantendo para justamente, precisa sair, né? Uma vez que precisa sair, precisa ter um contato, um cuidado extra na hora que volta para casa. Como é que tem sido isso? Então, a preocupação de qualquer pessoa hoje, ela já é muito grande, né? Qualquer pessoa, especialmente que precise sair, precise trabalhar. Nós que estamos à frente do serviço, a nossa preocupação se torna um pouco maior porque nós temos uma rede de serviços e pessoas que estão na linha de frente. A gente se preocupa com o usuário, se está sendo bem atendido. A gente se preocupa com o desgaste do servidor, porque a demanda aumentou consideravelmente. Existe uma preocupação com as crianças acolhidas, com os idosos no asilo. Então, é uma época que não tem sido muito fácil, mas a gente tenta administrar, né? E eu tenho 2 pessoas em casa que estão em isolamento, que é meu esposo, que faz parte do grupo de risco, e o meu filho. Então a gente tem cuidados bem grandes na hora de chegar em casa, fazer toda a questão da limpeza, da higienização, né? Corre direto para o banho, mas a preocupação sempre há, né? Da gente estar à frente e tentar oferecer um bom serviço para a população, mas a gente tem recebido grande ajuda. Logo no início da decretação das medidas, o prefeito convidou a assistência social para mudar o seu gabinete para a Secretaria de Saúde, né? Nós sabemos que hoje o prefeito está na Secretaria de Saúde e ele chamou algumas secretarias para que mudassem o gabinete também. São secretarias que estariam à frente, né, nesse trabalho,
e que não poderiam parar. E então isso tem sido de grande valia. Com certeza essa concentração dá resultados muito mais rápidos, a gente está em constante contato, os problemas são resolvidos muito rapidamente e tem surtido um resultado muito positivo nesse momento, diminuindo um pouquinho da nossa preocupação para que a gente possa levar numa situação tão atípica. Todos os dias são situações novas, né? Todos os dias, porque não são só o problema com a pandemia, mas todos aqueles que foram gerados com ela. Um dia nós temos empresas que conseguem nos entregar os insumos, como cesta básica, como kit natalidade. Aí no outro dia já não tem, porque a empresa não está conseguindo o transporte até aqui, ou porque as pessoas que fabricam ou que fornecem os insumos já não estão entregando como deveriam. Então uma cadeia de problemas que surgem por causa do corona, mas essa concentração ali na Secretaria de Saúde tem nos ajudado bastante a resolver de maneira mais fácil, uma proximidade muito grande com o prefeito, para que a gente consiga passar por essa fase de uma forma um pouco mais tranquila. Qual é a sua avaliação com relação às medidas que foram propostas, né? Agora tem a questão do uso da máscara, a obrigatoriedade, inclusive, é mais uma atitude, né, com base em estudos, que foi tomada justamente para tentar minimizar e proteger as pessoas. Eu acho que a Prefeitura de Paranaguá tem sido muito feliz nas suas decisões e principalmente na antecipação. Porque se a gente for fazer uma avaliação, nós somos um município grande e a quantidade de casos não está sendo proporcional, né, nesse tempo. Nós estamos vendo, a gente acompanha o noticiário, já está começando um colapso em São Paulo, em alguns lugares do Brasil, e nós aqui estamos conseguindo levar ainda, né, essa questão da pandemia, porque se antecipou bastante. Porque houve a questão da paralisação das aulas e uma série de medidas, e eu acredito que medidas como essa, como o uso de máscara, até para as pessoas que vão buscar o serviço público ou que frequentam as lojas e o comércio de Paranaguá, isso vai nos ajudar muito. Eu tenho certeza que nós vamos passar por essa situação de uma maneira até diferente do histórico que nós temos por aí, justamente por causa dessas atitudes que foram tomadas. A gente quer deixar assim como um recado a questão de que se tem um número baixo realmente de pessoas com casos confirmados na cidade, porque teve realmente todas as medidas tomadas até agora, elas estão surtindo o seu efeito. E aí, o problema é que às vezes o fato de ver aquele número baixo deixa as pessoas um pouquinho mais relaxadas, mais tranquilas. Então eu vou ali sem necessidade, mas vai. Eu vou fazer alguma outra coisa que não tem necessidade, mas por quê? Tá baixo, não tá... Não, aí é que mora o perigo, né? Aí que a gente vem reforçar que tem que ter um cuidado extra justamente nesse momento para que a gente possa continuar um pouquinho mais de paciência nessa questão do distanciamento social, para que a gente possa realmente garantir números baixos, para que a gente possa passar por essa pandemia com um número mínimo de pessoas possíveis que tenham sido contaminadas pelo corona. Com certeza, até porque é importante se dizer que o que se colhe nessa época de pandemia não é uma coisa imediata, né? É o que se plantou lá atrás, são as medidas antecipadas, agora elas estão mostrando o seu efeito. E o tal que a gente ouve todos os dias, em todos os lugares, do achatamento da curva, né? Para que não haja colapso. Lógico que teremos aumento nos casos, mas quanto isso puder ser arrastado e tivermos, dividirmos mais essa questão, né, dos contágios, o município tem condições de lidar melhor com essa situação. Então é importante sim, o que você está fazendo hoje, as medidas de isolamento, as medidas de higienização, uso de máscara, daqui 15 dias você vai ver o efeito disso. Então é importante, a gente ainda vê em alguns lugares muita movimentação, é o que a gente quer evitar até nos CRAS,
né, nos equipamentos sociais, mas é preciso realmente ter um cuidado para a gente colher lá na frente o que a gente está plantando agora. Verdade. Ótimas palavras até para esse encerramento de programa do Papo Direto. A gente falou com a secretária de Assistência Social. Muito obrigada, Gisele. Quer deixar mais alguma mensagem aqui nesse finalzinho de programa? Não, a mensagem que a gente gostaria de deixar é a seguinte, que nós estamos à disposição. A Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura de Paranaguá, ela, na medida do possível, como tudo foi muito imprevisto, mas na medida do possível, ela está preparada para atendimento da população, né, nas suas vulnerabilidades. Não precisa se aglomerar nos equipamentos sociais, nos procure remotamente, plataforma de atendimento online lá no site da Prefeitura, telefones, WhatsApp, e que nós estaremos atendendo a todos vocês que nos procurarem, dando uma resposta. Se você não se enquadra em algum benefício, a gente justifica na lei por que a gente não pode te atender, mas os munícipes estarão sendo atendidos da melhor forma possível. Tá ótimo. Nós agradecemos e nós ficamos por aqui nesse programa no Papo Direto e deixando aquele recado que é muito necessário, que eu faço questão de frisar e destacar, é que se você pode, fique em casa, porque você vai estar ajudando aqueles que estão na linha de frente, pessoas do setor de saúde, da imprensa, pessoas que precisam estar na linha de frente, que precisam estar trabalhando e se deslocando. Então, se você puder, fique em casa, você vai estar ajudando toda a nossa população. A gente volta no próximo programa.